Evangelho esterco? Marco! Que isso, rapaz? Fala isso não! Gente, olha só, o que está sendo pregado na tua igreja? É evangelho? Você tem que saber qual é o evangelho. É o evangelho da graça do apóstolo Paulo? É. Ou você não tem certeza? Ou o que é pregado na sua igreja, ensinado lá na tua igreja, é aquele evangelho que Jesus falou assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu acho que é esse aí. Não é do apóstolo Paulo não. É o evangelho que Jesus mandou pregar para os judeus. Não é isso? Deixa eu falar algo aqui. Analisa comigo, é isso ou não é? Bota aí no comentário, é ou não é? O que te ensinam na tua igreja é o evangelho do reino de Deus, não é? Isso, é o evangelho da circuncisão, não é? Sim, é o evangelho que era para a casa de Israel, não é isso? É, a casa de Israel. E esse mesmo texto que Jesus fala, pregar para a casa de Israel, é o mesmo texto que diz que é para não pregar no caminho da gente, para não pregar para os gentios. Então este evangelho que você pensa que é o evangelho que tinha que ser pregado para você, não. Esse evangelho era lá para os judeus, para a época de Jesus, para a geração de Jesus. O evangelho pregado debaixo da lei de Moisés. O evangelho pregado antes da cruz, que é o evangelho do reino de Deus. Este evangelho do reino de Deus, que foi pregado lá, ele nunca converteu ninguém. Ele nunca resolveu a vida de ninguém. E olha que era pregado por Jesus, era pregado pelos apóstolos, com exceção do apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo foi o pregador do gentio depois. Depois nós falamos sobre isso aí. O apóstolo Paulo recebeu a graça do Cristo ressuscitado para poder pregar para os gentios da época. Então este evangelho, voltando no evangelho lá dos judeus, o evangelho lá da circuncisão. Este evangelho, ele nunca resolveu o problema lá de ninguém. Ninguém lá era convertido. Ninguém lá nasceu de novo. E olha que era pregado, repito, era pregado para os gentios, pelo próprio Jesus e pelos apóstolos judeus que receberam a ordem do próprio Cristo para pregar só para a casa de Israel. Não era para pregar para os gentios. Então o que acontece? Esse evangelho que foi pregado lá, que Jesus mandou pregar, ele não resolveu a vida de ninguém. Tanto é que não resolveu a vida de ninguém, que Jesus mais tarde teve que morrer na cruz. Para poder resolver, porque lá ele não resolveu. Ele não converteu ninguém, ninguém lá nasceu de novo. Se esse evangelho da circuncisão, do reino de Deus, que Jesus mandou pregar, não resolveu a vida dos judeus naquela época, tanto é que ele teve que morrer depois, para poder resolver, se lá não resolveu o que foi pregado por Jesus e seus apóstolos, você imagina esse mesmo evangelho pregado hoje no Brasil. Um monte aí de pastor safado, desdentado, analfabeto, que não sabe nada de Bíblia, vai converter alguém? Aí os pastores falam assim: irmão Marcos, você tem que se converter, você tem que nascer de novo. Mas se ele mesmo não nasceu de novo, nem ele se converteu, tanto é que ele está lá só por dinheiro, comendo teu dinheiro, olhando lá para a bunda das mulheres, olhando lá para os seios das mulheres. Então não se converteu, fala para você se converter, mas ele mesmo não se converte. É igual os filhotes de Moisés na época, criavam lei para os outros cumprir, e ele mesmo, ó. Entendeu? Vou repetir. Se o evangelho do reino de Deus não resolveu o problema dos judeus, sendo pregado por Jesus e seus apóstolos, você imagina esse evangelho vai resolver hoje? Pregado por um montão de pastor merda aí, um montão de cara imoral, um montão de cara mau caráter, um montão de cara corrupto, um montão de cara avarento que só pensa em dinheiro. Claro que não, gente. Sai fora disso. Ó, para melhorar a tua vida, você tem que sair desse judaísmo, que é o evangelho pregado antes da cruz, debaixo da lei de Moisés, e sair dele e para o evangelho da graça revelada, que é o evangelho do Cristo ressuscitado pós-cruz, dado ao apóstolo Paulo ali no começo ali do caminho de Damasco. Ali começou tudo. Que Paulo foi lá para casa de Ananias cego, essas coisas todas, tudo que você já sabe. Esse evangelho da graça revelada do apóstolo Paulo não tem dízimo, não tem ceia, não tem batismo, não tem apresentação de criança no templo, não tem jejum, não tem templo. Entendeu não? E esse evangelho lá do reino de Deus tem tudo isso.
o evangelho lá dos judeus, antes da cruz, debaixo da lei de Moisés, tem tudo isso, ceia, batismo, dízimo é o principal. Gente, analisa e veja se você está pagando mensalidade por evangelho de merda, que o apóstolo Paulo fala que o judaísmo é esterco. Você está pagando por um evangelho que Paulo falou que não vale nada, é esterco. Você está pagando por um evangelho que já foi pregado e você está pagando por um evangelho que nunca foi para você, foi lá para o judeu e não para o gentio. Tanto é que Jesus falou, não pregai no caminho do gentio. Pega a dica aí, meu irmão, analisa, curte aí, comente, às vezes está errado. Mas analisa. Forte abraço.